amigos e minhas amigas, ao podcast Estúdio de Ideias. Nós estamos no episódio número 2 e hoje nós vamos debater um assunto bastante interessante, um assunto polêmico. A gente vai falar de religião e ciência. Aqui do meu lado direito, o mestre das tretas, Hugo Gonçalves. Hugo Gonçalves, agora eu lembrei, viu? Hugo Gonçalves, um seu salve aí pra turma, Hugo. Mestre das tretas. Salve aí, turma. Mestre das tretas, não, William, eu mudei, cara. Você vai Mudou, ter que né? mudar. Eu não acredito, não, só acredito vendo. Eu só É acredito isso aí, vendo. salve aí, boa noite a todos, show de bola, vamos que vamos. É isso aí, a gente está contando hoje com a presença ilustre do Wellington Sanches. Wellington, que é formado em Teologia pela PUC Goiás, influencer nas áreas de ciências humanas, filosóficas e sociais, jogador de vôlei amador, amante de Fórmula 1 e nas horas vagas, papai do Christopher. Um abraço, Wellington, seja bem-vindo ao podcast Estúdio de Ideias. E aí, gente? Nossa, que alegria. Alegria por ver vocês assim, pessoas fantásticas. Vocês dominam a arte do humor. Parabéns. E gratidão. Gratidão por poder compartilhar um pouco e servir as pessoas com aquilo que eu fui absorvendo com o decorrer da caminhada. O currículo aí que você citou é bom, é bonito. Mas eu prefiro entender que eu sou uma luz, eu sou uma fonte, eu sou uma essência que emana do universo, que emana de Deus, que emana do tudo. Então, no meu perfil, até WhatsApp, Instagram, eu deixo lá que eu sou luz emanada da fonte infinita. É isso aí. E vocês também são. Nós somos, eu não sou diferente de vocês. Então, quando eu tenho uma oportunidade de compartilhar isso, eu estou doando de mim, sem desejar nada em troca. Eu quero que todos cresçam e o caminho é o conhecimento, não é mesmo? Obrigado, gente. Satisfação é nossa, viu? Estar com você aqui. Espero que você goste. A gente está começando o episódio número 2, né? E a gente vai evoluindo, né? De pouco em pouco a gente vai evoluindo. É uma honra para a gente, tá? Contando com a sua presença também. Acho que é uma satisfação grande aí também da sua parte que você está entrando na história do nosso podcast, né, cara? Então, você não está fazendo... É ilustre a sua presença aqui. Não é um favor que você faz pra gente. É ilustre a sua presença aqui. E a gente quer debater com você aqui, aproveitando aí essa área que você atua, e trocar ideias, né? Entrar aqui em algumas situações que... falei pro Hugo agora há pouco ali no off, que vai ser engraçada. Vou colocar o Hugo em saia justa aqui agora. Ele não tá sabendo. Ele não tá sabendo. De repente nem a Isa tá sabendo. Mas eu vou colocar daqui a pouquinho ali em saia justa aqui. No decorrer da... Tomara que seja só o Hugo. Pior que não, hein? No decorrer da nossa gravação, eu vou colocar... Você vai deixar, vou te abrir um espaço pra você colocar suas redes sociais em evidência para o público, tá bom? Mas a gente quer trazer esse assunto, cara, que é bem polêmico, que é o quê? Ciência e religião. Antes de mais nada, eu queria que você falasse pra gente aí sobre a teologia, tá? Porque... O que é a teologia e para que ela serve? Porque muitas vezes a gente entende, assim, eu entendi muito tempo, que a teologia ela servia para formar pastor. A ideia que eu tinha lá quando eu era mais novo era assim, a teologia serve para formar pastor. Nossa, né? O cara vai estudar teologia na faculdade, vai entrar numa igreja e ser pastor. E eu acho que é muito além disso, né? Então eu queria que você desse aí uma breve conceituada na teologia, né? O que ela de fato é, assim, de uma forma bem clara e para que ela serve. Legal, legal. Bom, de fato, tudo que se refere à religião, nós temos um costume de espiritualizar excessivamente. Isso é natural do ser humano. Hoje, nós somos criados em sistemas. Então, hoje o papai e a mamãe são sistematizados. A religião é um fator desse sistema. O sistema governamental, político, do qual nós fazemos parte, votando, não é mesmo? É um sistema forte. Até mesmo o sistema trabalhista hoje é muito forte.
E eu estou falando isso por vocês porque eu estou num projeto de desenvolvimento de um livro onde eu cito esses sistemas como os principais sistemas da formação da pessoa. Então, aquele ser humaninho que nasce e chega até os 12 anos, que é a idade psicologicamente completa, pronto, né, para iniciar a fase adulta, ele está programado. Foi colocado ali um drive nele. Isso, colocaram um drive nele lá, uma série de programas. Mas voltando à pergunta, eu fugi um pouco, foi até proposital, mas a teologia, ela vem como uma resposta para a sociedade, porque se distanciava muito. O evento de Lutero foi muito significativo para o mundo, e não só para os protestantes, diga-se de passagem, não é mesmo? Mas para o mundo. Isso gerou evolução. Eu creio que essa é uma boa palavra para definir a teologia. É uma evolução do entendimento e da experimentação da espiritualidade. Se for classificar o termo, é estudar Deus. Grosso, né? A grosso modo. E para estudar Deus, a gente começa do básico, do simples. Que é estudar pessoas. Suas relações, seu habitat, suas confusões. A teologia, ela é hoje classificada como uma disciplina, assim como a matemática, assim como a história. E todas as disciplinas levam ao conhecimento, à expansão, à evolução do entendimento. É isso. Eu creio. Você deixou aí essa algo interessante. Quando você fala assim, a grosso modo, de fato né? Quando fala que a teologia é o estudo de Deus, né? O conceito mais básico, né, da teologia. Quando a gente entra nesse aspecto, teologia é o estudo de Deus. Aí vem uma outra pergunta que a gente tem. Se a teologia é o estudo de Deus, vamos imaginar, então, dá para se pensar que a teologia, a religião, na verdade, ela é inimiga da ciência, as duas caminham juntas, ou você acha que não, que são coisas isoladas, né? Porque, assim, a gente tem muitas pessoas que têm fé, né? Cristãos, né, que acreditam em Deus, tem pessoas que não acreditam em Deus e acreditam na ciência. Até esses dias eu tive um caso interessante. Eu sou uma pessoa que eu acredito em coisas que a gente estudou, né? E a gente viu lá na 4ª série, na 5ª, e hoje eu já não acredito mais naquilo. Eu falo para as pessoas falam assim para mim, não, William, mas você não pode duvidar disso, isso é ciência. Aí eu falo assim, você acredita em Deus? Acredito. Aí a pessoa fala para mim, acredita em Deus, sim. Aí eu falo assim, pois é, a ciência fala de ser meio de um processo evolutivo, né, na teoria de Darwin. Como é que você fala para mim que você acredita na ciência? Então, quer dizer, hora você acredita na ciência, quando é conveniente você acreditar na ciência, mas hora você acredita em Deus, quando é conveniente você acreditar em Deus. Eu perguntei isso para um cristão, né? Então, voltando à minha pergunta aí, né, fiz esse parágrafo aí, dá para caminhar junto ciência e religião? Eu penso que sim, com certeza. Importante entender o processo do termo ciência e também do termo religião, também do termo evolução, que faz todo sentido com a colocação, né, das ideologias de Darwin. Tudo isso, William, passa pelo processo do tempo. E é maravilhoso. Embora eu reconheça que o tempo ele é só psicológico, só humano, é apenas uma linguagem para se entender, nós passamos pelo processo do tempo e tudo que a gente inventa também passa. E o que a gente inventou? A gente inventou a ciência. A
A gente inventou a religião. A gente inventou até a evolução. Isso tudo está passando de forma acelerada na nossa geração, chamada de pós-moderna pelos grandes pensadores, por um processo de ressignificação. Então, se você hoje for conversar com um cientista, ele não vai querer ouvir as ideias de Darwin. Não significa que ele não deu a sua contribuição à humanidade. Ao contrário, a gente tem que olhar para a história e para tudo que a gente cria sem julgar. Esse é o ponto. Sem julgamentos. Apenas compreendendo que cada pessoa dá o seu melhor. Eu estou aqui contribuindo com o meu melhor. E você também. O melhor que você tem, o melhor que você consegue no agora. Assim, nós precisamos entender que tudo está mudando. E esse é um ponto importante. Nada permanece. Eu já estou entrando aqui numa lei universal. Ou numa lei espiritual. A lei da impermanência. Mas eu acredito que aqui já responde a sua pergunta. Ou se não, você pode me especificar, por favor. Eu vou deixar... você acha que... Vou fazer essa palavra para ti também. É porque, assim, eu sou cristão, né? E eu acredito nas coisas que eu aprendi dentro do cristianismo, dentro da figura que é a Bíblia, né? Dentro de uma série de coisas que para outros é loucura, né? Para os homens é loucura, vamos dizer assim. Então, eu tenho uma visão que, assim, eu acho que é confuso você trazer, por exemplo, assim... Porque a ciência, na verdade, por exemplo, a criação do mundo. A criação do mundo surgiu através do Big Bang. Explodiu tudo, sei lá de onde explodiu tudo, e aí veio a formar a Terra, né? O homem veio de um processo evolutivo também de um primata, e aí ele chegou até onde é que a gente, né, está agora. Né? Enquanto que na Bíblia, né, dentro da religião, a gente estuda que o homem veio, né, da criação do próprio Deus, né, da formação ali na mão de Deus mesmo do barro, a gente é imagem e semelhança de Deus. Então, eu particularmente eu acho muito confuso, sabe, assim, a entender que a ciência e a religião trabalham junto. Sabe? Eu acho assim, eu acho meio complicado para uma pessoa que é um pastor, um padre, sei lá, um religioso, vive da fé, né? Viver, entender e acreditar na ciência, né? Eu acho que não. A de acreditar na ciência, ela só afirma coisas que a própria Bíblia já afirmava. Ela colocando aquela fé de lado. Porque a Bíblia, como a gente sempre está comparado para poder pensar um pouquinho, nada mais é, eu já tinha ouvido essa palavra muito, e estou ouvindo ela muito ultimamente. A Bíblia é só um manual. Não é um manual. Nada mais nada menos do que uma forma do Criador, para quem é cristão, e quando a gente fala de Deus, eu posso citar aqui uns 3 ou 4 no mínimo, mas qual Deus nós estamos falando? No nosso caso que é cristão, falamos Jeová, um monte de nome aí. Mas assim, nada mais é do que um manual que ele deixou para uma vida mais, eu vou usar a palavra próxima, ao que ele deseja, o que ele acredita que o homem pode ser e onde ele pode chegar, que é a parte da evolução. Entre a evolução, aí na evolução, eu não sou muito de acreditar no evolucionismo. Exatamente, que é a teoria eu sou cristão. Que é a teoria de Darwin, isso. Eu não sou. Eu sou realmente do criacionismo. Se a gente pegar um pedacinho de ciência e começar a estudar, a gente buga um pouquinho. A gente dá uma bugada. Não adianta falar que a pessoa não buga, a não ser que ela seja, não vou falar cego, de não estar com a mente, com os olhos abertos para entender alguma outra coisa. Mas ele coloca no coração dele, ele leva aquilo com tanta força que se ele pensar um pouquinho diferente, ele fala assim, estou caindo em pecado, estou duvidando do Criador. Eu acho que assim, eu ainda acredito que a ciência ela tem que andar junto com a fé. Uma coisa completando a outra.
Eu acho assim, existem os movimentos da ciência que eles são Os exageros? exageros que eles, Ah, de fato, eles deturbam a criação, né? Sim, sim. né? Mas, por exemplo, existe fatos históricos provados cientificamente de que muitos relatos de coisas que já aconteceram, por exemplo, na Bíblia, principalmente no Velho Testamento, né? Arca de Noé, enfim, existe alguns relatos ali que já existe comprovação científica para aquilo. Mas, igual eu falei, existe um grupo nessa área da ciência que, assim, eles são inimigos. Eles são inimigos. Não aconteceu. Exatamente, eles são inimigos de Deus, inimigos da fé, inimigos da religião. Eles querem realmente provar que é bobagem você acreditar em Deus, que não existe isso, né, que a gente veio do nada assim, né? Então eu acho que de fato tem isso. Onde que está escrito, eu entrando com a fé e com o coraçãozinho doendo aqui por causa desse cara? Onde está escrito que Deus precisa de ser provado? Onde tem alguém querendo, alguém de relevância. Os cientistas são relevantes para um grupo de pessoas. Vamos falar para o grupo que é relevante para nós. Onde algum dos profetas ou das pessoas que conviveram realmente a verdadeira fé, que tiveram aquele contato com Deus mesmo, quem já teve sabe como é, quem não teve que experimente. Né? Acho que você pode falar também isso, que experimente de forma. Quem em algum momento precisou de realmente falar assim, eu preciso provar a existência de Deus. Nossa, Deus existe. Acontece coisas muito simples. Não vou falar daquela coisa de cair uma folha de uma árvore por prazer e gosto dele, o movimento dele. Não falo disso não, cara. Não falo disso não. É coisa do nosso dia a dia que a gente olha assim. Apenas sente, apenas vive. Apenas vive. Quem não crê, vive do mesmo jeito. O seu Deus, que for, né? Que seja o tempo, né? Tem uma teologia que fala que Deus é o tempo. A teologia, desculpa, uma ideia, né? Uma linha, né, de pensamento que fala que Deus é o tempo. É interessante, eu já tenho uma lida nisso, cara, como é interessante? Porque o tempo realmente, se você parar para pensar, ele está antes, durante, mas depois. Ele resolve tudo. A gente usa a palavra, frase no dia a dia que fala assim, calma que com o tempo tudo se resolve. O tempo é o pai de todas as coisas. O tempo sabe de tudo. Então tem uma linha que fala isso, ó. Criação, Deus, é o tempo. Então, cada um acredita no que quiser. Eu sou cristão. Às vezes é difícil, né? Se a gente falar assim, eu acredito 100% de tal, mas a minha fé me move, tá tranquilo. A ciência, vamos voltar no gapzinho da ciência. Cara, ela ajuda só a provar. No meu prazer de viver assim, ela ajuda a provar. Gostei do termo que vocês colocaram, só queria adicionar duas palavras aqui. Para o William, a inconsciência das pessoas. Então, ao invés de entender que algumas pessoas estão brigando com Deus, na verdade, elas estão agindo inconscientemente por aquilo que elas não conseguem controlar. Entender, né? Eu digo controlar porque tudo aquilo que eu não controlo, eu sou controlado. E isso buga. Isso mexe com o nosso ego, com o meu eu inferior. É assim que eu chamo o ego. E chamo também de eu personagem. É por isso que o parcial conflito que nós estamos aqui observando entre ciência e religião nada mais é do que o que eu tenho consciência e o que eu não tenho consciência. O que me perturba é o que eu não tenho consciência. Porque aquilo que eu não tenho consciência está querendo controlar a minha vida. Eu explico. É fácil, é simples. A nossa mente, e a ciência chama isso de o universo é mental. Então aquilo que a minha mente acredita ser, fazer e ter
é assim que a sua vida vai ser, fazer e ter. Parece confuso, mas não é. Por exemplo, vocês estão iniciando aqui um projeto e isso mexe com a sua identidade. Isso mexe com aquilo que você faz e, consequentemente, atua naquilo que você quer ter. E é a mente de vocês que está criando isso. Não é o outro. É a sua mente. Então, é aquilo que você está tomando consciência. Nesse momento, essa consciência está se expandindo. A ciência sempre tem esse objetivo. Expandir. E um fator positivo da ciência, não que eu seja aqui defensor, eu prefiro ser harmônico. Eu prefiro viver em harmonia com as coisas do céu e da terra. E isso eu ensino no livro, porque é fundamental. A briga, o conflito, só existe por causa da ignorância e não pelo excesso do conhecimento. Ao contrário, né? O conhecimento faz exatamente separar esse mundo na briga, né? Apazigua. Cara, eu gosto da briga, bicho. Eu mudei, cara. O William que encarnou o treteiro. Não, eu gosto da briga, velho. Eu gosto do negócio moer. Eu trouxe um exemplo aqui, ó, porque assim, eu vou voltar nessa tecla, assim, eu entendi tudo isso aí, eu acho que realmente tem pertinência. Você me permite? É o que você acredita, na verdade, é a sua fé, né? Tem quem acredita mais para um lado, tem quem acredita mais para um outro, né? Tem quem acredita em... Nem acredita, velho. Tem quem acredita em William pegou pra política. Depois eu corto aí. Depois eu corto. Não, mas tem gente que acredita em tudo, mas depois eu corto lá. Mas assim, sabe o que eu trago, assim? É porque, assim, tem alguns assuntos, cara, que eu acho muito interessante de tratar. Sabe, esse assunto, por exemplo, dessa polêmica que existe entre a fé, a religião, a ciência. Eu acho isso muito legal, cara. Tem um filme, esse filme é um pouquinho antigo, eu acho que todo mundo aqui já assistiu ele. Eu, pelo menos, já assisti ele umas 4 vezes. E as pessoas chamam esse filme de terror. O elefante titã. Eles acham, eles têm, então. As pessoas falam que esse filme é de terror e pra mim ele não é de terror. Que é aquele Exorcismo de Emily Rose. Bom. Não sei se você lembra desse filme. Assistiu? Bom demais. Mas as pessoas intitulam aquele filme como filme de terror. Eu não intitulo aquele filme como filme de terror. E o que aquele filme mostra, cara? Que é interessantíssimo se for ver o lado, assim, de dentro do filme mesmo. Aquilo é uma história real, tá? Que aconteceu com uma menina, com uma alemã, uma moça alemã, não lembro o ano. O nome dela é Anneliese Mitchell. Lá no filme ela chama Emily Rose, mas na vida real é Anneliese Mitchell. Ela é alemã. E aquilo aconteceu com ela, aquelas situações que a gente vê no filme. Não sei se você chegou a ver esse filme. Mas no filme é um filme que a menina... Olha só que interessante. Para a religião, para a igreja, né, para os padres, lá para a igreja católica, né, para a igreja católica, na época, ela foi dada como possuída. Foi dada como possuída. E a igreja católica, para chegar em você e falar assim, está possuído, ela investiga, para ver se o cara não está dando piti, se ele não está bêbado, se ele não está drogado. Então, assim, ela investiga para saber se realmente aquele ali é uma possessão. Então, não é qualquer um que a igreja católica vai ali e realiza um exorcismo. Tem um estudo da igreja católica. Então, para a igreja católica, ela estava possuída, essa moça. Né? Para a ciência, não. Para a ciência, cara, ela tinha esquizofrenia. Ela sofria do mal de esquizofrenia. Então, por isso que ela arranhava ela toda, por isso que ela se cortava, por isso que às vezes a voz dela mudava. Né? Então, a ciência, não estou trazendo a ciência, porque de fato é a ciência trazia que ela era esquizofrênica. O que a ciência, no caso dos médicos, orientavam a família dela a fazer? Medicar. Você vai dar essa medicação, esse sedativo, vai ter que tomar isso de tanto em tanto tempo, você entendeu? Só que aí veio a igreja católica e falou assim para os pais dela, não, ela está possuída, é endemoniada, ela está possuída e a gente precisa realizar rituais de exorcismo, né, para libertar ela. E o filme trabalha essa tese, enfim. E aí, resumindo, no final do filme, essa moça morre
morre por conta daquilo. Ela já estava bem desgastada fisicamente, que ela já não comia e etc. Ela já estava bem desgastada. E no final do filme ela morre e os pais delas, cara, são condenados, os pais dela são condenados pela justiça alemã à prisão. Os pais dela e o padre. Por quê? Porque a justiça não entendeu que ela estava... Um evento espiritual. Exatamente, que não tinha um evento espiritual, que aquilo era bobagem da Igreja Católica. Entendeu? Os pais dela, cara, o pai, mãe e o padre, eles foram condenados, eles pagaram o crime, eles ficaram presos. Entendeu? Pela omissão de socorro a ela e pelo homicídio, né? No caso, o homicídio doloso. Gerou um homicídio. Exatamente. Então, é nesse aspecto que, às vezes, eu entro, assim, muito nessa polêmica de falar que igual, a gente não pode generalizar, né? Igual a gente estava falando há pouco, a gente não pode generalizar. Mas existe, sim, eu acho que na maioria das vezes, existe, sim, essa distância, sabe? Assim, entre a ciência e a religião, né? Por um outro lado, é tão interessante, por outro lado, lá nos Estados Unidos tem alguns tribunais de júri lá, e eles já aceitam médiums, cara, aquelas pessoas sensitivas, sabe? Então, assim, cara, é um trem confuso. Uma ciência e religião, a gente já pode falar que elas não são inimigas mais. Realmente é bem treta, né? Ele está falando da questão antiga. O filme já é antigo, só que a história... Não, a história é muito mais antiga. Na época da TV preto e branco. Muito antigo. Eu assisti esse filme em 2000 e pouquinho. Cara, esse filme é muito fantástico. Eu assisto ele direto. Creio eu que o ano é mais ou menos esse. Mas hoje, cara, não somente nesses e a religião estão parados no outro. Um esperando o outro dar um palpitezinho para poder pegar ali. Opa. Por exemplo, o filme conta essa história, mas tem outros relatos aí, eu não vou lembrar agora. Se eu falar por falar, eu posso falar. Coisa aqui levando para outra, uma área levando para outra. Outra coisa acontecendo aí, a religião não está como se não fé mais não. E vice-versa. O livro eu espero que fale disso. Você já deixou mais aqui no gancho aqui, eu já quero... Com toda certeza, eu acho que vocês andaram lendo. Eu li, cara. Eu confesso que não, mas eu escrevi ali, ó, já aproveitando que a gente está falando do livro, fala um pouco do livro, fala tipo de abordagem você vai colocar nesse livro, para quem é esse livro, né? Previsão de lançamento, onde ele vai estar disponível, da onde surgiu a ideia, por que surgiu a ideia. Coloca mais evidências aí sobre esse livro aí. Você é o primeiro escritor que eu conheço, cara. Título do livro. Assim, ó, tá vendo que pra Tem, mim já definiu o título ainda não? Né? Já tem um título. É segredo ou já pode? Ele está nos processos finais. Eu posso compartilhar, vai ser uma alegria isso. E o título, é claro, né, ele revela a essência da obra. Acesso. A coragem de ser eu sou. Então, a princípio, acalma essa discussão que a gente está começando aqui, não é mesmo? Que é fruto de uma vivência social. Isso. As pessoas estão sentindo na pele o tema que hoje, nesse podcast, vocês trouxeram aqui de forma muito, muito contributiva para as pessoas. As pessoas podem ser curadas ao ouvir isso aqui. Tá? Relembrando, observando, investigando e buscando soluções, não é? Eu acredito que a solução é muito simples. Pode não ser fácil, mas é muito simples. Eu me propus a escrever essa obra, Acesso à Coragem de Ser Eu Sou. Esse é o título? Porque eu acredito, sim. Repete o título pra gente, por favor. Acesso à Coragem de Ser Eu Sou. Bem sugestivo, gostei. Forte. E a ideia é dar à sociedade paz, coragem, mas principalmente cooperar com que as pessoas vivam com um propósito. Porque julgar, se irritar, destruir o outro e destruir a natureza, nós já sabemos fazer muito bem, não é mesmo? Historicamente, nós fizemos muito.
E eu digo nós, temporariamente humanos. Nós ainda, talvez, apegados à religião, apegados à ciência, apegados a nada. Como vocês bem citaram aqui, né? E outros muito apegados. Eu ensino soltar, desapegar. Eu ensino limpar o caminho para que você seja quem você já é. E você, eu, nós somos uma consciência. Somos humanos. Estamos temporariamente humanos. Isso é muito óbvio. Porém, eu não conheço uma obra, uma literatura que deixe isso tão simples, tão claro. Usando as palavras que eu estou usando para vocês. Eu não tenho o objetivo de trazer uma linguagem intelectual, porque eu não me vejo como intelectual. Não. Eu me vejo como um cara simples, uma pessoa simples. E que está aprendendo a viver em harmonia com as coisas do céu e com as coisas da terra, sem julgar, sem testar, provar. Não, se a ciência quer fazer isso, ótimo. Eu creio sim que nós somos hoje banhados por muitas ciências que merecem sim a nossa atenção. Eu citei algumas delas aqui. A filosofia, a psicologia, a contribuição tecnológica que está nos ajudando a chegar a mais pessoas. Isso é maravilhoso. Isso é bom. Simplesmente falando, isso é bom. Mas eu não preciso, não tenho direito de julgar. Eu não posso destruir a natureza criada. Seja ela um copo, uma árvore. Não tenho direito de poluir os rios. E isso parece tão simples, mas nós ainda não aprendemos. Nós não vivemos em harmonia com a natureza interna no nosso ser e por isso ainda não acessamos a nossa quadrinidade. E também não vivemos em harmonia com a natureza externa do nosso ser, que tem a ver com os animais, com o verde, com os rios. Nós temos tanto para aprender com a natureza. Se eu pudesse aqui falar, eu citaria a borboleta. Tem que você ia falar que você é muito Jeová. É porque você foi falando aí. Eu lembrei muito de testemunho de Jeová. Eu sou testemunho de Jeová. Você foi falando aí que vivem com a natureza e tal, e eu lembrei de testemunho de Jeová. Nos livretinhos, eles estão sempre no... Não, os caras estão lá abraçando o leão, daí nos livretos deles, o leão tá lá e eles estão lá abraçando o leão. Mas a borboleta é... Ela, para chegar no seu estágio final, chamamos linda borboleta. Ela passou por uma mutação. Isso é um processo incrível. Isso é fantástico. Ela se transformou naquilo que finalmente ela nasceu para se tornar. E aí, Hugo e William, ela voa. Essa parte eu acho linda. Ela voa. Mas nós construímos uma bomba atômica. Mas ainda não aprendemos a lidar com o sofrimento, com as angústias
sabemos curar a depressão. Apontamos caminhos. A terapia, o terapeuta, mas isso se tornou vício. E agora não se para mais de tomar remédios. Então, eu penso que vibrando em coragem, iniciando um processo natural de buscador, de auto-observador, de investigar a si mesmo, nós podemos penetrar com intencionalidade, com o coração, de uma forma intuitiva, para dentro de nós. Isso a ciência chama de autoconhecimento. E aí, no caso, esse livro, assim, então, ele é um livro para a pessoa se conhecer, né? É um livro, de fato, de autoconhecimento. Vai ter uma literatura ali onde ela vai poder responder várias perguntas que ela foi criando ao longo da vida dela, né? Aí que, às vezes, a gente vai crescendo e a gente começa com tanto paradigma, né? Onde é que eu vou chegar? Quem sou eu no meio desse tanto de gente? Eu acho que seu livro vai trazer isso, né? Vai dar uma fluidez, assim, para a pessoa dar uma deslocada na mente dela, assim, para saber realmente quem ela é, quem é o ser eu, né? Um todo. Isso. Isso. Você captou a mensagem. É isso mesmo. Eu começo revelando os sistemas externos. Sistema governamental, sistema religioso. Mas também eu penetro em coisas delicadas. Como o sistema trabalhista. Tudo isso são situações como o papai e a mamãe que geraram em nós, desde a nossa infância, e até um pouco antes do nosso nascimento, crises, apegos, traumas, energias, e nós nascemos com elas. Mas é interessante, Hugo, saca essa. A gente nasce com elas. E vira aqueles entraves, né? Que a gente estava falando há pouco. Mas a nossa mente é um universo mesmo. O bebezinho, quando nasce, até ali seus 2 anos de idade, alguns mentores meus afirmam até os 3 anos. Eu já não tenho certeza. Hoje está muito acelerado. Mas eu afirmo que até os 2 anos de idade, o bebezinho, ele é ele mesmo. Ele tem coragem de ser o que ele quiser. Ele é livre. Ele se ama. Se alguém chega, ele sorri. Quando ele não quer, ele não sorri. Esse é o bebezinho. Mas nós crescemos. E após os 2 anos de idade, nós temos que aprender a nos sentir seguros, a lutar pela sobrevivência, a lutar pela aprovação das pessoas e também a aprender a ser controlado ou controlar coisas, fatos e pessoas. Eu ainda estou falando de uma criança, um jovem, um juvenil com 12 anos. Parece pouco, mas não é. Porque a mente, ela gravou. Por isso, a partir dos 12 anos, você começa a viver não sua identidade. Você ainda não vive o eu sou. Não. Você começa a executar toda a programação que você recebeu. E isso está aí, na nossa mente. É por isso que eu começo desde o início, talvez essa seja a parte mais difícil, a ensinar as pessoas a soltar, a desapegar, a limpar o caminho. E é só
E é só isso que a gente precisa. Todos nós precisamos ler esse livro. Mas você Mais sabe por quê? fácil apontar o dedo pro Mas você outro. sabe, mas você sabe por que eu tô falando isso? Não, mas faz sentido. Não, faz sentido no lado positivo da coisa. É porque você falou uma coisa que é bastante interessante, que a gente quando vai crescendo, as pessoas, o nosso meio, pais, avós e etc, aí começa a programar a gente. Então, a gente vai naquela programação, né? Sei lá, se deixar, vai a vida inteira. Alguém vai te programar e aí você vai viver só o que você foi programado. E aí, por que eu fiz essa brincadeira? Porque, assim, até dentro daquilo que a gente estava conversando, essa programação, muitas vezes, ela o que o Hélio está falando, ela é prejudicial. Ela chega realmente cada um a sua. Exato, e aí ela te gera alguns traumas, como eu disse, te gera travamentos em algumas áreas, e aí você precisa, de repente, de fazer amanhã ou depois uma terapia, amanhã ou depois fazer um curso, né, tipo esse programa que vocês estão executando, né, e que você, os treinamentos que vocês estão executando, é exatamente para destravar coisas que foram, que se trava, né, que travou em algum momento da vida, mas que vem o travamento desde lá de trás, de acordo com a filosofia que os pais colocaram, sei lá, o colégio, e aí por aí vai, né? Por isso que eu falei, esse livro aí tem que ser, porque eu lembrei do treinamento que você está fazendo. Mas, de fato, eu acho que o autoconhecimento é universal, né? Cara, o que acontece? Quando a idade de 3 anos, eu vou entrar no mundo. Verdade. Falar assim, a gente mais ouve dos pais da gente, avô, tio e tal. Eu quero o melhor para você. Ele fala, eu quero o melhor para você. Essa frase já vem com a outra frasezinha. Faz isso aqui, certo. Segue isso daqui, ó. Você tá querendo ser o quê? Veterinário? Não, você vai ser neurologista. E o cara, você olha pro cara e fala, puxa, esse cara tem bom cara de ser arquitetor. Não tem nada com neurologista. O cara tá querendo empurrar uma neurologia, né? Um exemplo, né? Então, os drivers mentais. Qual pai, qual mãe, qual tio, qual primo mais velho falou, cara, ó, vai fazer essa profissão que isso aqui dá dinheiro. Às vezes a pessoa não está procurando dinheiro, cara. Sim. Todo mundo é claro que procura hora de dinheiro, tem que pagar a conta. Mas vamos dar um exemplo de artistas. Vamos falar de alguns artistas mesmo. Vou dar um exemplo, um cantor. E eu não sou fã da música dele, mas a música dele reflete o que aquele cara deu. Ou não, cara, que faleceu lá, sim, né? sim. Da banda. Aquele cara era muito autêntico. Ele tem umas letras dele que aquilo lá não é letra, aquilo é manual, né? Ouvir a música dele, mas lendo. Cara, é isso aqui. Então, as pessoas, quando são diferentes, elas viram esse tipo de gente. Eu sou autêntico, eu não vou ser veterinário, mexer com gente, nada, não. Cara, eu quero cantar, eu quero levar a minha palavra através da música. Então, essas pessoas são... A gente pode falar que são especiais, não especial na questão da doença, pode falar que a doença é especial. Elas conseguiram captar, né, a mensagem. Leram o livro do Elton mas deve escrever, exatamente. É a máquina do tempo, né? E tem um detalhe dentro disso que você está falando, que é bastante interessante, porque igual você está falando, essas pessoas de fato são especiais porque elas conseguiram sair desse entrave, né? Desviou aqui da instalação do drive. Porque muitas vezes, quando isso não acontece, o que acontece? Se ouve da sua mãe e do seu pai, você tem que ser médico. Não, você tem que ser médico, você tem que ser doutor, né? Você tem que estudar, arrumar um bom emprego, casar, comprar uma casa, ter filhos. E aí o que acontece? A vida passa e muitas vezes isso não acontece. Né? Muitas vezes a vida vai passando e, sei lá, você vira outra coisa, não vira nada daquilo. E se a pessoa não tiver um senso apurado, se ela não for uma dessas pessoas especiais, igual no exemplo do chorão que você está colocando, cara, ela frustra. Né? Ela chega numa vida dela que ela vira contabilista, cara, igual eu. E aí ela frustra. Não é brincadeira. Então, assim, eu tô querendo dizer o seguinte, que às vezes ela vai para uma outra profissão que não traz dinheiro, você entendeu? Como se a felicidade fosse dinheiro, né? Você vai ser médico e médico ganha dinheiro, né? Então, como se a felicidade fosse dinheiro. E aí ela frustra. Né? Ela vai por aquela, hoje eu cheguei nesse ponto aqui, eu não sou médico, eu sou sorveteiro aqui, né? Felizão, tocando terror na alegria. Esse é o cara que é o especial, que conseguiu entender assim, eu sou muito melhor do que médico, você entendeu? O médico senta aqui, conversa comigo, eu falo mais do que eles, eu sei mais assunto do que eles. Esse é o cara que é especial, mas tem uns que não. Tem uns que realmente isso aí frustra a pessoa de uma tal forma que ela se perde.
sabe, conscientemente, ela deixa de existir. Ela começa a pensar assim, cara, quem que sou eu? O que que eu fiz da minha vida? Para onde eu fui? Exatamente. E aí, a hora que entra, né, a pessoa se autoconhecer, né, ter uma abordagem dentro desse aspecto aí, desse livro que você está desenvolvendo, desse tema, para ela quebrar esse negócio, para ela, de fato, entender, você, pô, eu não sou médico, mas eu sou um baita de um motorista de Uber, cara. Você entendeu? Eu sou um baita de um empresário, sou um baita de um, enfim, de um camelô, né? Se empenha com alegria. Então, eu acho que é isso. Acho que esse tema que você está abordando, ele, na verdade, ele tem muito valor, cara, para a sociedade hoje. Sabe? Eu vejo a sociedade hoje doente. Sabe? Doente, assim, a sociedade hoje, ela de fato precisa, o treinamento que você faz também traz isso, ela precisa se conhecer. As pessoas não se conhecem, cara. Não se conhecem mais. Interessante você falar isso. Pessoas, eu vou cortar porque é uma frase. Pessoas se conectam. Imagina você conectar. Doente. É o meio que você vive. Você é o meio que você vive. Dizer que é 5 pessoas que a gente vai estar mais espelhadinho aqui. Imagina eu comer 4. Posso estar saudável. Eu falo doença, é doença mental mesmo. Você é só de doença contagiosa, né? Louco da cabeça. Hugo, eu afirmo que para você conectar com 4 pessoas doentes, você já estava doente. Já tá nas últimas. Não é? Não é? Já tá nas urnas, cara. Já tá nas Sabe qual que é o urnas. mais doente de todos? Embora a gente esteja falando isso de uma forma muito bem humorada, vocês são incríveis. Mas a lei da vibração, ela explica isso de uma forma muito simples, muito efetiva. Você não entra numa outra vibe se você já não tiver a intencionalidade dessa vibe ativada em si mesmo. Vou citar um exemplo que engloba aquilo que vocês estavam justamente comentando. Embora o livro pareça que queira gerar um desenvolvimento meramente humano, a ideia não é essa. A ideia, na verdade, é permitir que o eu sou tome o lugar superior. E nós somos, de fato, além da forma, além da matéria. E isso requer uma identificação intuitiva e que isso seja um estilo de vida. Enquanto nós, essência divina, consciência divina, centelha de luz, estivermos aqui, temporariamente humanos. Mas voltando ao exemplo, imagine, por exemplo, William, para você, para mim, eu não sei se o Hugo também é um apaixonado pela Fórmula 1, se não for, vai ser, em nome de Jesus. Eu já gostei mais. Acho que quase todo brasileiro já gostou mais. Teve uma fase, né? que todo mundo- fase. Aí teve uns que se desprenderam e outros que continuaram. Mas E o exemplo que eu quero citar é dele mesmo. Essa pessoa que vocês lembraram aí. O lendário Ayrton Senna. Imagine, William, ele, na infância, desenvolvendo os seus próprios dons, os seus talentos, as suas primeiras vocações, dizendo, papai, eu quero isto. Mamãe, eu quero isto. E alguém dizendo não? Ou então imagine alguém dizendo, ei, é perigoso. Você pode morrer fazendo. A mamãe não deixa. Beto, mas esse negócio é uma coisa assim tão mecânica assim pra gente, cara. Eu falo por experiência própria. Tem o meu filho, o Miguel. Cara, ele é apaixonado por futebol. Ele é louco. É louco. Sabe mais de futebol do que muita gente, adulto. Coisa de assim, eu espanto, tem hora. Às vezes eu fico até preocupado. Ele gosta muito de jogar bola também. Ele faz escolinha, né? Ele tá lá e tal. Eu coloquei ele na escolinha pra ver se ele ia gostar do esporte no começo, né? Tem um ano que ele faz escolinha. E também para fazer atividade física, que eu acho muito importante atividade física nessa fase.
Ele tomou tanto gosto, cara, pelo negócio, que ele ficou assim, sabe, assim, é extraordinário, assim, o conhecimento que ele tem futebolístico, assim. O que você leva, sem nenhum preconceito falando isso, mas assim, o que você leva 2, 3 anos explicando para uma mulher o que é o impedimento, ele aprendeu em 2 minutos, entendeu? É uma coisa de louco. E ele tá lá na escolinha, ele faz futebol, ele treina na linha lá, às vezes ele tá lá como centroavante, atacante, outra hora ele tá como ponta. E é engraçado que esses dias ele chegou aqui em mim, na semana passada, ele falou assim pra mim, pai, eu vou treinar no gol agora, vou ser goleiro. Na hora que ele falou assim, você é goleiro, cara, eu já fiquei meio assim, porra, velho, goleiro. Entendeu? Então até a gente tá falando, assim. Já gerou um bloqueio. Exatamente. Aí você é tão mecânico, cara, que você, né, você tá dentro aqui de você, assim, que se você não perceber, tem que estar antenado mesmo, assim, disciplinado e entender assim, né, pô, goleiro, pô, cara, legal, goleiro, bom. Vai lá ser goleiro, né? Mas a sua mente quer falar assim, não, goleiro não, pelo amor de Deus. Vai treinando na zaga, vai treinando... Vai pra linha. Vai vai ser juiz, mas não vai ser goleiro. Você tá entendendo? Então, o que eu tô querendo dizer é assim, mas assim, eu não... Eu incentivei, falei, não, se você quer ficar no gol, fica no gol mesmo, se você acha que você tá bem. Mas, igual eu disse, isso foi o que eu falei. Mas a mente da gente fica naquela, né? Tipo assim, que não... goleiro não e tal. Então, o que eu tô querendo dizer é assim, a gente já traz isso, né, cara? Então, a gente precisa disciplinar, né? Porque senão a gente quer que o nosso filho seja médico, seja lateral, atacante, menos goleiro, né? Pode ser que a vocação dele tá ali, né? E Vai pode ser ser que a vocação o goleiro, né? E vai ver que ele vai ser o goleiro, cara. Copa do Mundo aí, é ele que catou a Então, é muito mecânico, cara, esse negócio, sabe? A gente tem que se policiar demais, porque senão a gente trava a vida dos nossos filhos, na verdade, né? Igual, de repente, a nossa foi travada em algum momento lá atrás, né? Da nossa vida. Caio, meu filho Caio, conversa com alguma coisa. 13 anos, tranquilo. Cara, mas eu tô conversando com ele, pô, faz, cara, pô, na minha época, isso daqui, ele olha pra mim na frieza dele, que o cara é bem frio. Na sua época. E já, eu vou falar o quê? Ele tá certo, cara, é a época minha dele. É um parente, 30 anos, cara. O que aconteceu no mundo? Em tudo. Tecnologia, cinema, o modo de nós entendermos e aplicarmos o conhecimento. Não adianta lá, a gente tá na era mais conectada, mais... Não vou falar inteligente não, porque muito pelo contrário. Eu acho que a inteligência fez agora, tá baixando. E aí tá tudo tão fácil. Antigamente a gente sabia o telefone da galera, tudo de fora. Hoje a gente consegue saber duas pessoas. Talvez 3 para algumas pessoas que são muito fora. Eu só sei o da Isabela de cor. Agora, como eu tô passando por isso aqui, eu vou ter... E ainda assim ela tá olhando pra mim atravessado, porque de vez em quando eu pergunto pra ela se o nome dela É foda, né? Então a gente tá numa Você época... pergunta qual é o nome dela de vez em quando? Não, isso aí já é... Só o William querendo colocar, ué. Qual é o seu nome mesmo? Só... O livro do Elton não trata do ressuscitamento. Aí eu falo, aí é foda. Como ressuscitar? Então o que eu quero dizer? Cara, a gente tá vivendo um momento aí que 30 anos, tô falando de mim com meu filho, o Christopher deve ser menos, mas meu filho são 30 anos, em que eu não somente não consigo passar para ele o que já foi bom para mim, para ser bom para ele, como também não posso voltar lá atrás. A gente pode ver isso. E outra coisa, me impuseram, tá? Mas hoje a gente já sabe que não pode. Antigamente, talvez nossos pais não tinham esse conhecimento que a gente tem hoje. Que a gente, ao invés de melhorar, a gente estraga, cara. Estraga. A instrução para coisas básicas, para mim, eu tenho uma instrução básica, que é a questão de honestidade, respeito aos mais velhos. Independente que o mais velho seja um cara do outro lado da rua que ele nunca viu, mas respeito aos mais velhos. Eu aprendi isso com meu pai, minha mãe. Uma coisa que quase ninguém faz hoje em dia, e eu faço até hoje. Bença tio, bença tia, bença pai, bença mãe, senhor, senhora. Uma pessoa está na minha faixa de idade, não é íntimo meu, ele é senhor e senhora para mim. Se é íntimo meu, igual eu trato com vocês aqui, o William é o Ayrton. Eu tenho hábito. Essas coisinhas eu acho que eu não estou estragando meu menino. Eu creio que eu não estou. Porque isso daí não vai gerar uma formação de caráter. É óbvio que vai. Mas, para melhor, eu não coloquei na cabeça dele o que ele tem que ser. É claro que eu tenho um plano para ele, mas esse plano, por mim, seria executado. Mas se não for o plano para ele, ele quer para ele. Estou pegando um gapzinho do goleiro. O goleiro é necessário.
11 na linha e não tem o outro. Não tem goleiro. Acabou o futebol, não vai parando. Né? Como não ter, cara? Como não querer que o menino seja A bom? importância, né? A importância de cada um na sua época. O que De cada um na sociedade. qualquer coisa, cara. Tem gente que tem treta com um cara que corta a luz porque ele não. Cara, tá cortando a minha luz. Porra, paga a porra da conta que não vai cortar a sua luz. Aquele cara é necessário pra empresa, velho. Você tá grilado com ele. É foda, né? Olha o quanto ele tá rindo, já estamos fudendo com a ele. Agora não é ele mais. Né? É por isso, Hugo, que assim, eu defendo duas coisas importantes. Muito importantes. Eu defendo o empreendedorismo com base no autoconhecimento e não na comercialização, na busca pela riqueza. Eu acredito que eu exagerei na escrita quando eu falo de prosperidade. Existe o capítulo da riqueza e existe o capítulo da prosperidade, porque são distintas. No capítulo da riqueza eu falo pouco, porque o meu objetivo é ensinar que a riqueza ela é apenas uma restituição daquilo que nós temos direito. A prosperidade, contudo, é um avanço, é uma evolução. E naquela hora eu não falei sobre a evolução. A evolução não é um termo, e na verdade o conhecimento não é um termo preso. O conhecimento é livre. Nós somos livres em nossa essência. Apenas nos permitimos viver um eu personagem e temos que vencer. Da mesma forma que a gente vence um cavalo selvagem. Você não bate, você não maltrata, mas você nunca desiste de tomá-lo, de ensiná-lo e de fazer com que haja harmonia. Sempre voltando. Né? O segundo ponto que eu considero muito importante, Hugo, é o propósito. O propósito na nossa existência temporariamente humana, eu ensino que ele é externo e interno. O externo é a vazão que eu dou para esse campo de infinitas potencialidades. Eu sou. A luz passa através de mim, através de dons, talentos, aptidões, habilidades. Esse é o ponto onde eu executo na minha vida temporariamente humana os mais diversos propósitos externos. Não pode ser confundido com trabalho. É diferente. A mentalidade do trabalho precisa ser ressignificada para que você retome a sua liberdade. A nossa liberdade é preciosa. E sem a liberdade você não vive o propósito interno, que é o fim, o desenvolvimento. Na medida, William, que eu executo essa vazão através dos meus dons, dos meus talentos, das minhas habilidades e aptidões, chega um tempo onde isso já não é suficiente. O eu sou quer mais, quer avançar, quer evoluir, quer se expandir porque não cabe no temporariamente humana. É nesse momento onde o propósito interno começa a aflorar. E nós precisamos desapegar de todo o resto. Dos programas, dos sistemas, das crenças principalmente, para que nós possamos ter a liberdade de nos permitir a esse avanço, de estartar o propósito interno. E eu afirmo aqui, em primeira mão para vocês, é amor e iluminação. Você for pegar. Não, à vontade. Você bateu aqui uma frase várias vezes. Temporário. No temporário. Essa forma temporária. Várias vezes você falou do temporário. Vamos lá, cara. Vamos lá. Essa partezinha
do eu temporário. Beleza, a gente tem um tempo de vida normal. Hoje, expectativa de vida. Vamos brasileiro, não, humanidade, não. 35 35 anos. para homem. Para homem, vamos falar como homens, né, professor? Para homem, 75, talvez mulher seja mais, um pouquinho. 35 anos, beleza. 5 anos. E aí, chegou 35, eu bati as portas. Olhei o platinado. E agora? Passa um pouco rápido. Você falou do temporário. Eu quero saber qual que é o seu... Legal, O legal. seu sentimento do... Eu tenho uma crença, eu não creio em inferno. Não, então, essa é Eu a não sua creio pergunta, nisso. né? É isso. Eu não creio no tal do... Morreu, vai pro inferno quem foi mal. Aí eu vou. Aí, Eu creio nisso. é legal isso que você falou, porque aí eu vou voltar lá atrás. Você crê onde? Vou voltar lá atrás Ou você aonde? prega onde? Exatamente, eu vou voltar lá atrás. Aí, beleza. Acabou, enterrado. E agora? Aí nesse e agora é o que a gente volta lá atrás no tema. O William já estava querendo programar. A minha religião, a religião, na verdade, vai me trazer uma coisa. A ciência vai me trazer outra. Entendeu? Então é complexo, cara. Aí eu olho pro Wellington e fico... Aí a bomba é sua. Porque eu não ia fazer... Te juro que eu não ia fazer essa pergunta. Cara, eu não ia... Mas sua pergunta foi O muito William tá aqui, que o Hugo tá causando... O Hugo gosta da treta. Eu prometi pro filho, eu não vou fazer treta, cara. Mas essa pergunta, ela traz um pouquinho... Porque os espíritas acreditam na reencarnação. Não, e eles usam a imagem de Jesus como sendo uma reencarnação. Uma reencarnação, pois é. Né? Eles usam isso, o cristão, falar que é o apostólico romano, porque vem da igreja católica, essa história de... Vou falar que é deles, tá? Eu não estudei a teologia, você vai me corrigir se eu estiver errado. Inferno. Na época lá alguns séculos atrás, um homem, se não colaborasse com a igreja, não tinha um espacinho melhorzinho no canto, não garantia a entrada dele no paraíso ali e tal. Vai pro inferno. Acredito no inferno, não. Não. Pra mim é só aprisionamento de mente mesmo, escravidão mental ali, pra fazer as pessoas ficarem doutrinadas e terem medo de estar fora daquela sociedade ali. Mas e aí? E o Wellington? O que o Wellington vai colaborar comigo nessa situação agora? Agora é a pergunta do milhão. Que bom. É muito importante a sua pergunta. Obrigado. Obrigado pela sua contribuição. Se eu não comecei que não tem inferno, eu vou fazer treta agora nos meus próximos 40 anos. Não vai dar 40, não vai dar 80, então não dá certo. Nos próximos 30. Eu vou me desprender, igual eu tô falando. Esses questionamentos, todos, são meras ilusões, enganos do nosso eu inferior. Eu personagem. O eu personagem, ele é o condutor do corpo físico, da nossa matéria, carne e ossos, aqui na Terra. É necessário que a gente tenha um eu inferior. Para quê? Para que a gente possa experienciar o jogo da vida. E ainda bem que eu não sou religioso, porque eles iriam brigar comigo com essa afirmação. Jogo da vida. Nós nos desgastamos tentando cuidar dos nossos filhos, da nossa sobrevivência e garantir a aprovação do outro em relação a nós. Sempre. Eu ensino soltar. Eu ensino desapegar de tudo que não é você. E o fato de você, na maior simplicidade, Hugo, na maior naturalidade, com que você se permitiu ter um filho? E por que você não ama esse filho com a mesma naturalidade, simplicidade? É porque o eu personagem quer controlar, quer aprovação, quer segurança. Porque o nosso eu personagem acredita que existe uma separação. Existe uma separação
Essa é uma boa pergunta, não é mesmo? Eu estou separado da fonte? Se eu estou separado da fonte, então quem eu sou? A resposta do eu inferior é que eu sou inferior. Ele já é inferior. Eu já é inferior. É porque ele acredita que está separado, Hugo. Você entende isso, William? O nosso eu personagem acredita que nós estamos separados. Mas isso é impossível, isso é uma ilusão universal. Eu afirmo, isso é uma ilusão universal. Não existe separação. Não houve. Contudo, existe um drama psicológico, onde eu acredito que estou separado. E por acreditar que estou separado, então eu passo a vida toda buscando unidade, reencontro, religar. E é esse o ponto onde todas as religiões se embasam para continuar pregando as suas crenças. E uma delas é essa. Eu não ensino crenças. Eu Mas- ensino, mas eu assim- ensino liberdade. Mas na sua concepção, vou trazer a pergunta para ser bem objetivo. Seu entendimento, dentro do que você já estudou, as experiências que você já teve dentro aí da religião, a gente sabe que você é cristão, para você o inferno existe? O inferno O inferno. na igreja. Exatamente. Lago de fogo, capeta, enxofre, a caatinga de Pau queimando lá. couro queimado, demônio lá te atentando sempre pra eternidade. Sabe Assim, que- a eternidade é muito grande, Ó, né, cara? A eternidade. Você sabe que Cara, eu acho assim. o Hugo ele não acredita no inferno do jeito que ele tá falando aí, né? Do jeito de fogo e tal. Eu já acredito. Eu já acredito. Só que tem coisas que pra mim são aberrações. Outro dia eu vi um vídeo na pastor, que eu não vou citar o nome dele, onde ele colocou no vídeo dele que numa escavação lá no, não lembro onde, não sei se na África, no Oriente Médio, estavam escavando lá e aí acharam um fosso, um buraco, né? Os sons do E inferno. aí tinha sons de coisa gritando lá dentro. Cara, eu achei que uma viagem louca. Falei, cara, esse povo tá muito drogado. Que os caras que crescem tomando LSD Esse povo tá muito drogado, velho. Olha os sabe? efeitos colaterais. Não, e assim, cara, então assim, eu acredito, mas assim, dentro de uma razão também, entendeu? Eu não sou fanático a ponto de, assim, também, eu acho assim, tem gente que acredita, né? Cada um acredita no que quer, né? Tem gente que acredita de uma forma, assim, muito, como que eu posso dizer, muito, enfim, cara, muito assim, coloca tudo mesmo, assim, aposta todas as suas fichas naquilo, assim, então eu vi o cara colocando aquilo, e aí tem uns sons esquisitos lá, cara, uns vozes estranhos lá, né? Aqueles barulhos estranhos, parecendo um filme do Exorcista, né? Aí, e aí você vai. E aí você vai nos comentários, bicho. Aí tem um monte de gente lá, né? Misericórdia, Jesus é mais, Jesus está voltando. Acho que não é pra tanto. Eu acho assim, mas aí que tá. Aí assim, eu preciso dar também, respeitar o que o outro acredita. Que o outro acredita, né? Porque assim, um não acredita em nada disso, ele zero. Né? Eu vou me imaginar que eu acredito 50%. Esse povo que ouve um negócio desse e fala que é as vozes do inferno mesmo, dos capetas gritando lá dentro do buraco, acredita 100%. Então, assim, são níveis de entendimento. De extremos. Exatamente. Eu estou num extremo, quase num extremo, estou a mais de 50% de uma parte negacionista, outra ação extrema de que não, a gente é aquilo tudo e Deus vai vir, vai queimar e vai vir um gafanhoto gigante e vai arregaçar conforme. É porque, então, aí que tá. Aí você entrou num aspecto bom. Eu vou voltar a pergunta pro Wellington. Aí, Wellington, O Ayrton tá numa bucha. o Apocalipse ele é muito estudado na teologia. Teologia. Sim. Né? Ele é muito estudado na teologia, né? A questão não é Nova Era, como é que é lá?
Eu sei que no Apocalipse tem, depois que Jesus Cristo volta, dentro da teologia, tem toda uma sistemática, tem 1000 anos, né? Ah, tá. Tem umas situações Tem assim, um umas termo. etapas assim, né? Que vai evoluindo. Pré-milenista, Exatamente, tem amilenista, tem todas essas coisas, né? pós-milenista, é isso. E aí, dentro lá do Apocalipse, dentro da teologia também, que eu sei que a teologia estuda isso, ela estuda a nova era, né? O governo da nova era. Ah, né? o governo da Exatamente, o governo da nova era. E aí, depois passa aquele governo da nova era, tem a libertação, né? Jesus Cristo voltando e tal. E a teologia estuda isso, eu acompanho essa uma parte da teologia. E aí que tá, como teólogo, assim, teólogo agora, falando assim como teólogo. Você estudou tudo isso, você viu tudo isso, né? Você acredita em tudo isso? Me pergunta. Vocês percebem como que ele está querendo controlar a resposta? Não, eu não tô. Na verdade, assim, eu preciso de uma resposta. Ele disse, como um teólogo. Não, é porque assim, eu preciso da sua visão Como teólogo, como teólogo. Você Claro. tá Não entendendo? vem Claro. como escritor aqui, agora eu não quero isso saber. que o William quis dizer. Exatamente, eu não quero a sua... Entendi, Você entendeu? eu Não. entendi, é como teólogo. eu entendi. Eu agradeço a pergunta. Essa contribuição é muito importante. Sem dúvida. Essa dúvida, William, perpassa a mente de milhares de pessoas. Exatamente. Quer religiosos ou não. Contudo, a resposta é muito simples. Crenças. Quando você medita na palavra crenças, você sente a profundidade disso. A nossa mente se alimenta das crenças fogosamente. Quando você solta, quando você se liberta das crenças, você experimenta a dimensão da liberdade, não limitada a nenhuma forma, a nenhuma matéria. Mas, objetivando a resposta, Isso. de fato, nós vivenciamos no nosso dia a dia crenças. Crenças, crenças. Eu afirmo que todas as crenças elas são limitantes. Contudo, para que você afirme que inferno, é necessário que você busque a fonte pelo qual gerou essa crença. Que, infelizmente, eu mostro isso no livro também, que transformaram o cristianismo em uma religião. Não sei porquê e não sei como conseguiram, mas infelizmente transformaram o cristianismo em uma religião. E Cristo não fez isso. Numa simples leitura, você pode entender o que é religião. Numa simples leitura do manual de sobrevivência, e eu chamo a Bíblia de manual de sobrevivência, porque a prezo pelo seu conteúdo e não pela forma como esse conteúdo é apresentado pela religião. Eu ensino e eu vivo um manual de sobrevivência numa linguagem metafísica, além do literal. Afinal, o literal, se você quiser entender assim, então o inferno vai existir sempre na mente de quem acredita. A nossa vida, Hugo, é muito simples, sem as crenças. Se você acredita no inferno, então a sua vida será pautada nessa crença. Contudo, para concluir, eu penso que se de fato o inferno existe, estamos vivendo ele hoje. No nosso natural processo evolutivo. Hoje, vivemos na terceira dimensão, a dimensão física. E nós sabemos, quando buscamos um breve momento de silêncio, e as pessoas não fazem isso, mas eu ensino.
a importância do silêncio. Porque é somente através do silêncio, de uma prática de silêncio diária e de um tempo diário, para que isso seja implantado no seu estilo de vida. Porque o silêncio é a porta de acesso à sua própria naturalidade, espiritualidade, a sua dimensão além da forma e da matéria. É só com o silêncio que você começa a ter esse acesso. Mas inferno vive as pessoas que alimentam as suas crenças. E isso se dá quando você permite que a sua mente lidere a sua vida. Por estar identificado com a mente. Se eu me identifico com a minha mente, então a minha vida é uma confusão, é uma doideira, é uma loucura. Porque a mente existe para pensar e ela é livre. Assim como eu tenho hoje um corpo físico, eu tenho um corpo mental. E essa é a minha alma. O meu espírito, por outro lado, é o que transcende. É o que tem acesso livre e simples ao tudo, ao próprio Deus, à fonte infinita. E às vezes as pessoas também fazem confusão com uma terceira área da nossa quadrinidade que compõe todo o nosso ser, que é o nosso intelecto. O nosso intelecto é a nossa inteligência. Agora, imagine por um momento, Hugo e William. O que vai acontecer quando eu permitir que o meu intelecto se expanda? O que vai acontecer quando eu permitir que o meu espírito ou espiritual transcendente se expanda? O que vai acontecer quando eu permitir que a minha mente, que a minha alma se expanda? É a mesma coisa que acontece quando eu permito que o meu corpo físico se expanda. E as pessoas não entendem o que é expansão física. Porque as pessoas não amam mais o corpo físico. Pelo contrário, elas buscam uma aprovação por um outro corpo. E sem dar amor a si mesmo, você não se expande. Não tem jeito. A expansão de consciência ocorre através do amor, a mais alta vibração. E o manual de sobrevivência, eu concluo, afirma que Deus é amor. É isso. Eu espero ter sido objetivo. Eu vou confessar pra você que eu ainda não sei se você acredita no inferno ou não. Não, sim. Eu já claro que tem pessoas que procuram viver nisso. Já vivem isso, né? Experimentam isso aqui, né? Eu não posso, William, pregar. Não, sim, Eu não quero. Pregar, Mas assim, Eu não quero pregar, entende? Não, eu te entendo. Eu queria sim. Eu não quero que. Eu não estou escrevendo um livro para te ensinar a criar um outro sistema. Eu não posso te colocar no outro sistema, pois o meu objetivo é permitir que você tenha coragem de ser quem você já é. Eu entendi. Eu sou. Mas eu queria entender assim, o Wellington, você acredita no inferno igual o falou ou não? Eu não. Sim, eu afirmei isso para você. Pois é, mas do jeito que o Hugo falou? O inferno que nós vivenciamos hoje é aquilo que você tem consciência de ser inferno. Então não. A consciência que eu tenho de inferno são apenas as meras limitações e apegos que eu tenho. Então é não. Então não é do jeito que o Hugo... que eu tenho hoje nas crenças. Entendi. É somente isso. Eu entendi. Então não é do jeito que o Hugo colocou, que é do jeito que a religião coloca pra gente, né? Aquela questão lá do diabo lá e o lago de e essa coisa. Me dá só mais um momentinho para explicar essa parte. Eu me esqueci, perdão. Eu comecei a falar dessa parte, mas fui para outro caminho. Se você acredita em inferno, lago de fogo, é porque
a religião não explicou e você não buscou, eu falo você, todas as pessoas que estão ouvindo, tá? Não buscou uma simples leitura Informação, né? no próprio Manual de Sobrevivência, que afirma que o inferno foi feito para o mal. Esse mal estava do lado de Deus. E isso corrompeu 1/3 dos anjos. Ao menos é o entendimento literal das Escrituras. Sim. Lembro que eu não gosto da leitura do Manual de Sobrevivência literal. Isso cria confusões. O inferno, por exemplo, é uma confusão. Não precisa disso. O Manual de Sobrevivência não tem o objetivo de dialogar com ciência, com estudos, com experimentações humanas. Não. O Manual de Sobrevivência é uma carta de amor. Eu até entendo que era difícil entendê-lo como carta de amor em idades remotas. A nossa história humana registra várias idades das trevas. Literalmente. Contudo, quando você entende que na plenitude, ou seja, no final, no pleno, naquele momento ímpar, veio Jesus. E ele se despiu da divindade para viver como homem, para depois ascender e se elevar à divindade novamente, mostrando a simplicidade para mim e para você de que não somos meramente humanos. Estamos temporariamente humanos, mas somos além da forma, além da matéria, além da morte. Eu quero ajudar as pessoas a vivenciar sua própria identidade. E não mais temer. Porque hoje se normalizou o medo. Uau, isso é uma anomalia. Isso é verdade. Mas o maior medo é o da morte. E isso só existe ainda na consciência de pessoas que não conhecem Cristo Jesus. O Cristo do Manual de Sobrevivência, não da religião. Que foi feito, né, dele, né? É isso aí. A gente vai já caminhando aqui para o fim, Wellington. Eu queria que você deixasse aí para o pessoal que vai nos assistir. Como que faz para entrar em contato com você, suas redes sociais, como te encontra na Instagram, Facebook, eu não sei como é que você está gerindo as suas redes, se só pessoal, se você já tem um caminho mais para dentro desse universo que você está buscando aí, né, dessas mídias, né? Enfim, como que a pessoa te procura, como que elas te encontram nas redes sociais aí, o endereço das suas páginas? Então eu ainda não estou fazendo essa divulgação, mas o meu Instagram, não posso passar, se não me engano, se você puder conferir, tiver acesso, WDS... Você vê porque eu tenho dificuldade com o Instagram, cara. Você tem ideia. WDS Sanches Facebook. WDS Sanches 02 @gmail. A gente vai colocar também no vídeo, assim, do Deus Instagram. aqui não, hein? Depois você passa Depois você me passa, então. Tá, no Instagram, tudo bem. Eu acho interessante as pessoas terem conhecimento do seu Instagram até... sei lá, cara, eu acho que agrega, sabe, assim, porque a gente precisa de pessoas, ainda mais a gente tá entrando em mídia, né, Hugo? A gente sabe tanto que isso aqui positivo, cara. é importante, assim, as pessoas tá entrosada aí com a gente, engajada nas nossas ideias, né, nas nossas redes sociais, nas nossas mídias. Então eu vou pegar depois contigo o seu Instagram direitinho, eu vou colocar no vídeo para as pessoas terem acesso. E eu já vou aproveitar a oportunidade também, vou deixar isso aqui para você, porque eu não consigo decorar. Cara, joga para as pessoas aí, como é que as pessoas nos acham aí nas redes sociais. Instagram, né? Instagram, vamos pro Instagram, cara. Do Instagram ele vai pros outros. No Instagram é o @Estúdio de Ideias Podcast. No YouTube é a mesma coisa, só não precisa pôr arroba, né?
Não precisa. Não precisa, é só colocar Estúdio de Ideias Podcast. E no TikTok nós estamos? Não, né? TikTok ainda não. Cara, eu não quero estar no TikTok não, senão eu vou ter que instalar no meu celular e eu não saio mais. Não, também não tem paciência não. Mas eu acho que o YouTube tá... É loucura. Se eu colocar TikTok aqui, eu não vou vir fazer podcast. Não. Vou ficar só em casa lá. É bom demais. né? Isso é louco, velho. Eu assisto pra toda vez. Cara, isso aí é raro, É bicho. vício, Tem de velho. Deus, não. TikTok é bom pra caramba. Não, cara, isso aí não é de Já Deus. vai começar com discussão Não, de você novo. sabe por quê? Cara, eu vou tentar, velho. Eu não vou ter uma cultura de... Cara, antes de eu dormir, sem brincadeira, eu fico pelo menos 30 minutos no TikTok. Cara, é um trem de louco. Mas assim, é a realidade. Né? Então, por isso que aí eu volto a dizer, a gente precisa de fato, a gente que está entrando nesse segmento desse tipo de mídia, cara, não adianta. Amanhã ou depois, eu tô falando, não quer TikTok, mas amanhã ou depois, cara, a gente ganha uma proporção que a gente não vai precisar. Querer TikTok eu quero demais, eu só sei que... Não, é trabalhoso. Cara, mas a química do TikTok... Né? Grupo, né? Com certeza não é só. A química que o TikTok causa com os vídeos curtinhos, a historinha dos 10, 15 segundos, Sim. que mexe com a nossa cabeça de uma forma, só vou ver mais esse. De repente você olha, tá 30 minutos uma hora. Eu não fico 30 E ele é minutos, eu fico inteligente, 3, né, cara? 4 horas no TikTok. Ele é inteligente porque ele te induz para outro vídeo referente àquele assunto, né, cara? E aí você vai ficar. É uma coisa de louco, né? A internet é uma coisa... A internet eu não sei se ela é de Deus ou do diabo. Tem hora que eu acho que a internet... Não, é sério, tem hora que eu acho que a internet é de Deus, tem hora que eu acho que isso aqui é do diabo. Hoje Vai ele ser acendendo o debate. smartphone. Wellington, a internet... Mas é Tema porque- para os próximos capítulos. Esse assunto aqui, ele dá a perna pra mim e a gente vai embora. Aí já entra na ciência. A gente já vai... Cara, mas é um assunto bacana. Eu acho esse tipo de assunto de... Cara, eu acho que todos os contrapontos são bacanas. Se discutir. Eu acho que não existe o certo e o errado. Então, assim, você falar que isso é certo, isso é errado, isso é muito subjetivo. Depende do que é errado pra você. Dentro de algumas igrejas, não falo de religião não, vou falar de igreja, a religião isso aqui. Te garanto, mas que eu não estou nelas, mas te garanto que tem igreja que tem pastorzão que tá pregando com o TikTok. É sim coisa do capeta, a internet é trem do diabo e tal. Porque tem cara que é extremista, que é louco, velho. Isso aí é óbvio que tem. Pastor aí que pôs umas pra ele aí, porque tinha que ter um contato. Pastor mesmo, né? Pastor, cara. Não, eu digo assim, ele se intitula pastor. Não, ele se intitula Porque lá nos Estados Unidos tinha umas seitas assim, né? Isso, na verdade, nem religião, é seita, né? Seita. Vamos mudar o nome. A seita também é uma religião. Eles são seitas, cara, então acho que a gente nem deve entrar nisso. Então a gente recomeça aqui hoje e vai ter. Mas você sabe que é fácil. Você sabe que o. Depois já tô finalizando já. O Hugo já foi pastor também. Não, pô, pastor não. Não, o William sabe quem? O William hoje Oi, tem que você mandar. sabe disso, né? Não. Tá te comprometendo. Vamos encerrar o podcast então. Vou agradecer a todos vocês aí que puderem assistir o nosso vídeo, que vai assistir o nosso vídeo aí nas nossas redes sociais, como o Hugo já mencionou aqui. Quero agradecer, viu, Ed? Gratidão eterna aí pela sua presença aí. Foi ótimo. Forte abraço, espero que a gente Obrigado. possa contar contigo outras vezes. E a gente aqui do nosso lado aqui, a gente deseja pra ti, cara, sucesso aí nesse empreendedorismo, nesse projeto. Amém. Sabe que as forças do universo, ou Deus, ou Allah, ou sei lá quem for, possa te abençoar e te iluminar aí e fazer esse projeto aí bem Amém. grande, Amém. bem sucedido. Amém. Beleza? Gratidão. Fique aqui o nosso abraço. Obrigado pela participação mais uma Gratidão, gratidão. vez. Fechou, Gão? Cara, por mim, senão a gente começa de novo, Então, porque fechou. o assunto tem. Gente, obrigado, tamo junto e até o nosso próximo episódio, se der tudo certo. Quarta que vem, William? Quarta-feira que vem. Agora Aí vai tá com medo. Vai quarta-feira que vem o nosso episódio. A gente vai trazer um assunto aí bacana também, espero que vocês gostem. Mantendo aí a nossa ideia, né, de trazer assuntos diversos, né, para falar de tudo, né, Hugo? Sim, sim. Para alcançar aí o máximo de público que possível e diversificar mesmo os assuntos. Então, se tudo der certo, a gente vai trazer uma outra pessoa aqui que não é pastor, não é teólogo, enfim, é outro tipo de segmento. A mas próxima treta eu vou trazer um whisky, cara. aí porque vai essa dar- eu quero estar louco. Porque o assunto vai ser louco. essa pegou de leve. Pegou de leve. O William, pô, traz o whisky, você gosta de beber e tal. Eu falei, cara, eu não vou levar, porque eu vou ficar doido. Eu vou pôr o Herta aqui louco, Foi. o Herta vai voar no meu pescoço. Eu falei, Foi. eu não quero treta com ele. Gosto muito de você, eu não quero treta com o Herta, cara.
Porque se eu ficar doido aqui, eu vou dar umas perguntas. Porque tá com essa história de pastor, é loucura do William, é coisa da cabeça. Não dá ideia. Pessoal, não dá ideia. Não é não. O William é louco, velho. O William é louco. Não, a gente vai trazer isso aqui uma hora. Na verdade, uma hora quem vai ser entrevistado? Eu vou fazer questão, cara, senão eu não vou dar frente pra isso aqui mais não. Quem vai ser entrevistado aqui vai ser o Hugo. É o Hugo. É o artista. Não, porque que acontece? Cara, o Hugo ele tem muita conversa, velho. Ele tem história demais pra contar. Então, assim, acho que nem a mulher dele sabe desses trem. Né, Hugo? Sim ou não? Eu acho que ele tava tentando guardar. O assunteiro. Cara, o Hugo tem história demais, velho. E o bacana do Hugo é assim, ele arruma sei lá o que é aquilo, as tretas deles, ele arruma as bagunças dele lá. E ele me carregava, tipo assim, então eu ia, sabe? Então, assim, Agora eu ele é sei vítima? Agora você não é vítima, Mas eu sou vítima. Eu sei de coisa dele e eu acho que só eu sei, talvez. Eu não tenho história que eu Tem só eu coisas sei, que só o William, eu não vou tretar nesse negócio aqui, Dixon, não. por exemplo, é uns caras que só eles sabem, vai morrer. Se não morrer com eles, eu mato eles antes Não, de contar. se E não, morre, velho. se não morrer comigo, eu conto aqui no Não, podcast. então não. Eu conto. Uma hora eu conto. Então é isso aí, gente. Forte abraço pra vocês. É nóis. Fiquem com Deus e até o próximo episódio.